Temido por muitos, incompreendido por outros. Os vírus são alguns organismos que não se classificam em nenhum dos reinos da biologia, aqueles que você já conhece como Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, perfeito? Isso tudo pois eles não são considerados organismos vivos. E nesta aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre esses pequenos seres que tanto nos causam preocupações. Bom, gente, nesta aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre esses organismos, os vírus, perfeito? Na introdução, foi dito que esses micro-organismos não se classificam em nenhum dos reinos da biologia, aqueles 5 reinos básicos que com certeza vocês já conhecem. Agora, faltam fazer algumas considerações a mais sobre esses pequenos seres, para que você consiga compreender melhor como eles interagem com outros seres vivos, como eles causam doenças e etc. Então vamos lá. Primeiramente, tenho que ressaltar o quê? Que eles são organismos acelulares, perfeito? O que significa ser acelular? Significa que eles não possuem célula. E olha aqui, ó, o asterisco bem aqui, ó, aqui embaixo, lembrar da teoria celular. O que é essa teoria celular? Basicamente, não vou me aprofundar muito nela nesta aula. Mas, em suma, ela diz o quê? Que para ser um ser vivo é necessário apresentar uma célula no mínimo, ok? Esse é um dos critérios para nós não considerarmos o quê? Os vírus como seres vivos. Além disso, por eles serem acelulares, eles também não têm à sua disposição algumas organelas citoplasmáticas, eles não têm muitas funções que uma célula, mesmo que básica como as bactérias, apresentam. E por isso, eles não possuem metabolismo próprio, ok? Além disso, já que eles não possuem metabolismo próprio, como é que eles se dividem? Como é que eles se reproduzem? Como é que eles nos causam doenças? Por essa característica bem aqui, ó. Eles são parasitas intracelulares. Além disso, para complementar aí para você que estiver escrevendo, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, perfeito? Ou seja, o que quer dizer isso tudo? Que fora de uma célula, eles não apresentam nenhum tipo de metabolismo, eles não se dividem, eles não causam doenças, eles são basicamente inertes, ou seja, não fazem nada fora de uma célula, perfeito? Então, outra característica para se ressaltar sobre os vírus é que eles são altamente específicos. Observa que uma característica se relaciona com a outra, perfeito? Olha aqui, falei que eles são, na verdade, parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles têm que parasitar uma célula para apresentar metabolismo, para se reproduzirem, causarem doenças e etc. Só que, associado a isso, eles têm uma alta especificidade. Até enrolei minha língua aqui, mas enfim, deu para entender. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles só infectam células específicas. E como é que eles escolhem essa célula? Vocês vão ver melhor aqui, ó, nas estruturas virais, perfeito? E a última característica, eles se reproduzem, beleza? Mas lembrando que somente quando eles parasitam alguma célula. Se eles não parasitarem alguma célula, eles não se reproduzem, não fazem nada, são inertes. Perfeito? Então, compreendido isso, vamos para a próxima parte. Essa parte vai falar sobre as estruturas virais básicas, perfeito? Eu vou mudar o quadro depois, vou mostrar desenhado cada tipo de estrutura para que você possa entender melhor. Mas por enquanto, só observe aqui, anote, faça seu esquema, beleza? Que no próximo quadro, vou pausar o vídeo, vou fazer outro quadro, aí vocês vão ver como é que essas estruturas se organizam em cada tipo de vírus, perfeito? Vamos começar aqui, ó. O vírus, ele pode ter essas 4 estruturas básicas, perfeito? Primeiramente, o material genético, o ácido nucleico, ele pode ser ou DNA ou RNA. Olha a palavra que eu estou usando. Ou significa o quê? Ou um ou o outro. Nunca os dois ao mesmo tempo. Perfeito? Agora, um vírus de DNA,
a gente chama ele de adenovírus. Ah, pessoal, um exemplo aí de vírus que tem como material genético o DNA. O vírus da hepatite B e o vírus da catapora. São dois exemplos bem clássicos, beleza? São vírus que têm como material genético o DNA. Por isso, nós chamamos eles de adenovírus. Agora, nós temos também os vírus que possuem RNA. Por exemplo, o HIV, o da gripe, o coronavírus, o SARS-CoV-2, que está agora causando essa pandemia. Não sei o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, se vai ser ainda nesse quadro dessa pandemia ou depois, quando já estiver passado. Mas, enfim, o coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o nome real dele, né, que causa a Covid-19, também é um vírus de RNA, assim como o HIV e assim como o vírus da gripe, o influenza, H1N1, enfim, ok? E para esses vírus, nós damos o nome de retrovírus. Na parte da replicação viral, não sei se será nesta aula ou numa futura, eu vou explicar o porquê desse retrovírus, beleza? Tem sentido nessa palavra, mas enfim, só vai anotando numa próxima aula, ou até mesmo nessa, eu explico o que significa esse retro, ok? Agora, bora ver aqui sobre o capsídeo. Gente, o capsídeo, finja que ele é como se fosse a primeira membrana, a primeira estrutura que vai envolver este material genético. Ó, o material genético está lá dentro do vírus e, logicamente, tem algo envolvendo esse material genético, esse ácido nucleico. E esta estrutura nós denominamos o quê? Capsídeo, ok? Aí, o que é capsômeros aqui, professor? Bora lá, por partes. O capsídeo é uma estrutura proteica. O que significa isso? Formado por proteínas. Só que não é uma única proteína que vai envolver esse ácido nucleico. São várias proteínas em formato globular, como se fossem várias bolinhas, digamos assim. E cada estrutura globular, cada bolinha, cada proteína é um capsômero, perfeito? Ou seja, a união dos capsômeros forma o capsídeo, perfeito? E o capsídeo envolve o material genético, seja o DNA ou o RNA, ok? E quando nós encontramos essas duas estruturas, o material genético associado ao capsídeo, nós denominamos isso, essa união, de nucleocapsídeo, perfeito? Vou mostrar melhor quando eu mudar de quadro e desenhar cada tipo de vírus para vocês. Agora vamos para as proteínas de ligação. As proteínas de ligação têm relação com essa característica altamente específica dos vírus. Como assim? Lembra aqui o que eu falei sobre essa característica? Que eles podem infectar células específicas. Não é qualquer célula que o vírus vai ver que ele vai sair infectando, perfeito? São células específicas. E o que vai determinar qual célula o vírus vai infectar são as proteínas de ligação. Nesse modelo aqui, ó, de chave e fechadura, perfeito? Como assim, professor? Na superfície do vírus, vocês vão ver no próximo quadro, ele tem várias proteínas cobrindo ele. Não somente as proteínas do capsídeo, beleza, gente? Lembre que o capsídeo ele é formado por proteínas, mas as proteínas de ligação não são as do capsídeo, perfeito? São outras proteínas que estão lá associadas a ele, estão lá na superfície dele, perfeito? E elas vão simplesmente se ligar com os receptores das outras células que o vírus vai infectar. E se a chave tiver correspondência com aquela fechadura, com aquele receptor da célula que o vírus quer infectar, ele consegue adentrar na célula, perfeito? Ou seja, o vírus tem a chave, a célula tem a fechadura. É qualquer chave que abre qualquer fechadura? Não vale falar chave mestra, tá, galera? Tem que ser chaves normais. Não, né? Ou seja, cada vírus tem uma chave específica que vai abrir uma fechadura específica também, perfeito? Ou seja, o HIV, ele infecta células específicas do nosso sistema de defesa, sistema imunológico, os linfócitos TCD4, ok? Por que ele não infecta uma célula do pulmão, uma célula do trato respiratório? Porque a chave que ele tem não tem correspondência com as fechaduras dessas células do trato respiratório. Só tem correspondência com a fechadura das células do sistema imunológico, mais específico,
os linfócitos TCD4. Perfeito? Agora, por último, essa característica nem todos os vírus vão ter, perfeito? Que é o envelope. O envelope, só alguns vírus têm. Esses vírus que possuem envelope, nós chamamos eles de vírus envelopados. E os que não possuem, professor? Vírus não envelopados. Simples. E a origem desse envelope é a partir da membrana plasmática da célula que o vírus infectou. Perfeito? Como exemplo de vírus envelopados, nós temos o próprio HIV, o próprio vírus da gripe, o próprio SARS-CoV-2, o famoso coronavírus, perfeito? São vírus que apresentam envelope, beleza? E vírus que não possuem envelope. Bora lá, o vírus do tabaco também, ele não possui envelope. Ele só tem, basicamente, material genético, capsídeo e proteínas de ligação. O bacteriófago, que é outro vírus que eu vou utilizar muito nessa aula, também não possui envelope. Perfeito? Com isso, nós encerramos esse primeiro quadro. Eu vou me retirar aqui. Vocês tirem um print, caso vocês tenham tido alguma dificuldade para anotar. Aí eu volto com o próximo quadro. Perfeito? Bom, agora o quadro mudou. Agora sim, bora analisar cada estrutura do vírus que vocês já viram no último quadro, só que agora no desenho. Começando por este bem aqui, perfeito? Olha aqui, ele apresenta o material genético, olha aqui, é uma dupla fita. Eu sei, o desenho não está tão bonito assim, né? Não tem tantos dons artísticos. Mas olha aqui, ó, tu consegue perceber uma dupla fita. Então, só pelo desenho, se caísse alguma questão, você já poderia me dizer que esse vírus aqui é um vírus de DNA, um adenovírus, perfeito? Este aqui é o material genético. E olha aqui, ele está sendo envolvido por uma estrutura. Qual é o nome desta estrutura? É o capsídeo, perfeito, galera? Olha aqui, ó. Vocês conseguem perceber que tem várias bolinhas, vários círculos formando esse capsídeo? Isso é intencional. Eu poderia ter desenhado ele desta forma aqui, ó. Ok? Só que não. Eu fiz bolinha por bolinha. Por que isso? Para que vocês possam ver que ele é formado por várias estruturas. Quais são essas várias estruturas? Foi mostrado no último quadro. São os capsômeros, perfeito? Ou seja, vários capsômeros formam um capsídeo, perfeito? É como se fosse o tijolo da parede. Vários tijolos fazem uma parede, beleza? Lógico, com cimento e tudo mais. Só que acho que dá para tu entender o exemplo. Além disso, nós temos também quem? As proteínas de ligação, ok? Olha aqui, proteínas de ligação, que são aquele modelo chave-fechadura. É a chave que o vírus tem para entrar na célula, que vai ser a célula hospedeira. Ou seja, para poder ter o seu metabolismo, para poder se reproduzir, enfim, e causar doenças também. Beleza? Agora, em contrapartida, nós temos um vírus muito parecido com esse. Só que ele apresenta uma estrutura chamada envelope. Olha aqui, o capsídeo está aqui dentro. Eu fiz ele menorzinho porque é um tanto quanto cansativo fazer bolinha por bolinha desse daqui. Beleza? Então, olha aqui, ó, o capsídeo aqui dentro e o material genético dentro do capsídeo, perfeito? E o que seria essa estrutura aqui ao redor do capsídeo, então? É o envelope, perfeito? Aquela estrutura que tem origem da membrana plasmática da célula que o vírus vai infectar. Ele infecta a célula, se reproduz, e na hora que ele sai da célula, ele leva consigo um pedaço, uma parte da membrana plasmática da célula hospedeira, perfeito? Assim, originando o envelope. E aqui, as proteínas de ligação. Perfeito? Ficou completo aí para vocês agora? Só falta falar do bacteriófago, perfeito? Que é um vírus que foge um pouquinho desses dois modelos. Vocês já vão ver aqui, ó. Tempo para vocês tirarem print do quadro, pausarem o vídeo, fazerem suas anotações. E agora, bora trocar de quadro. Mudou o quadro. Agora, vamos tratar um pouquinho sobre esse cara que se chama bacteriófago. Perfeito? O bacteriófago, galera, ele é um vírus que infecta, basicamente, bactérias, perfeito?
ele tem como célula hospedeira as células bacterianas, perfeito? Mas olha aqui como o modelo dele é um pouco diferente daqueles vírus que a gente viu, os envelopados e os não envelopados, aqueles que possuem somente capsídeo, material genético e proteínas de ligação, ok? Observa que ele parece até mesmo um robozinho, digamos assim. Olha aqui, ele apresenta um capsídeo, assim como os vírus envelopados e não envelopados, é uma estrutura básica dos vírus, esse capsídeo aqui, essa estrutura proteica que vai envolver o material genético, mas aqui, no caso do bacteriófago, essa estrutura completa aqui, ó, nós também podemos chamar de cabeça, é a cabeça do bacteriófago. Por quê? Observe que ele apresenta como se fosse um corpo, perfeito? Ele não é somente o capsídeo, perfeito? Ele tem um corpo inteiro, que é dividido em cabeça, cauda e fibras, onde na cabeça se localiza o capsídeo e o material genético, perfeito? A cauda está aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, tá de preto, e as fibras são como se fossem essas perninhas que ele apresenta, perfeito? Que servem para ele aderir na superfície da parede bacteriana, das bactérias, enfim. E aqui embaixo do bacteriófago encontra-se a proteína de ligação. Pensou que não tinha, mas tem. A proteína de ligação do bacteriófago ela se encontra nessa região, perfeito? E o modo com que ele infecta a bactéria, nós podemos ver no próximo quadro, perfeito? Esse quadro aqui foi um quadro dedicado somente ao bacteriófago. No próximo quadro, nós vamos ver um pouco sobre como ele infecta uma bactéria, só que não somente isso, nós vamos ver conceitos gerais de como funciona uma infecção viral, perfeito? O exemplo que eu vou dar do bacteriófago serve para vários outros tipos de vírus, perfeito? Então, aquele tempinho para você tirar print, fazer suas anotações, sem que eu atrapalhe a sua frente, perfeito? Então, 3, 2, 1 e vamos mudar de quadro. Voltamos agora para o nosso terceiro ou quarto, não sei, último quadro dessa aula. Aproximei um pouquinho mais aqui para você, já que pode ser que você tenha estranhado, que a imagem ficou mais próxima, para você poder ver melhor os desenhos, perfeito? Então, galera, observa aqui. Essas são formas que o vírus tem de se reproduzir, de infectar as células, de realizar seu ciclo infeccioso, perfeito? E nós temos dois tipos de ciclos quando o vírus infecta uma célula, que é o ciclo lisogênico e o ciclo lítico, perfeito? Qual é a diferença entre os dois? Vamos ver já já. Observe que eu estou usando como exemplo, desculpa gente que eu chutei aqui, uma paradinha que acabou de cair do quadro, que eu simplesmente bati meu cotovelo aqui, aí caiu a coisa que eu apoio os pilotos, o apagador e tudo mais, tá? Enfim, me empolguei. Mas enfim, voltando, observe que eu estou utilizando o bacteriófago como exemplo. Ah, professor, quer dizer que esses exemplos só servem para bacteriófago? Não, negativo, serve para muitos outros vírus, diversos vírus, tá? E nas próximas aulas sobre vírus, não nessa, mas nas próximas, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre ciclos um pouquinho mais complexos, perfeito? Principalmente o ciclo do HIV, perfeito? Ou de outros retrovírus, ok? Por enquanto, foca aqui. O ciclo lisogênico, galera, observa, o bacteriófago aderiu na superfície, na parede bacteriana, e ele vai se ligar, ele vai utilizar suas proteínas de ligação. E quando ele faz isso, ele acaba perfurando a parede celular e a membrana da bactéria, colocando para dentro da bactéria o seu material genético. Esse material genético, olha aqui, ó, o DNA da bactéria está em vermelho, o do vírus está em azul. Olha aqui, o material genético do vírus acabou se ligando com o material genético da bactéria. Olha aqui, ó, uma parte azul, outra parte vermelha. Agora, essa bactéria, ela se dividiu, gerou outras duas bactérias. Digamos que foi uma bipartição. Gerou duas bactérias idênticas, ok? As duas carregam consigo o material genético do vírus, perfeito?
as duas. O material genético do vírus foi dividido junto com o material genético da bactéria, na hora lá que ela foi se dividir, perfeito? Ou seja, concorda comigo que o vírus aqui, ó, ele já está se dividindo? Está. Só que ele está causando algum mal para a bactéria? Ele está matando ela, causando algo letal para ela? Não. Ele ainda não manifestou, pelo menos não visualmente, nesse esquema, nenhum metabolismo. Eles acabam fazendo o quê? Eles induzem a célula hospedeira a fazer sucessivas divisões celulares, perfeito? Como assim? Já ouviu falar do câncer do colo do útero? Que pode ser ocasionado por aquele vírus HPV, e tanto que as meninas, tanto os meninos também têm que se vacinar contra esse vírus? Pois é, porque esse vírus, ele induz a divisão celular. Ele não mata a célula, ele não manifesta, digamos assim, um metabolismo mais avançado, a produção de várias e várias partículas virais, como vocês vão ver aqui no ciclo lítico, mas ele induz essa divisão das células, gerando um tumor, perfeito? Ou seja, um câncer, beleza? Então, aqui, observe, ele não está gerando novas partículas virais, porém, o seu material genético está sendo dividido, beleza? Está sendo gerado novos materiais genéticos virais, perfeito? Lembrando que aqui não tem a formação de partículas virais, de novos bacteriófagos, somente a replicação do seu material genético. Agora, ciclo lítico. Aqui começa a ficar um pouquinho mais agressiva essa trajetória do vírus, perfeito? Por quê? Observe, até aqui é a mesma lógica do ciclo lisogênico. O vírus, o bacteriófago, se liga aqui na bactéria, com as proteínas de ligação, perfura a membrana e a parede, coloca o seu material genético para dentro da bactéria. Esse material genético se junta com o material genético da bactéria, no DNA, juntando com o DNA. Só que olha aqui. Aqui, ele vai ter a formação de novos bacteriófagos, perfeito? Olha aqui, ó, vários bacteriófagos sendo formados, ó. Bem aqui, ó. Aqui ainda não. Aqui, perfeito? Olha aqui, vários bacteriófagozinhos sendo formados, bebês bacteriófagos. Só que observe que ainda estão pequenos. Eles vão sofrer uma maturação, eles vão ficar o quê? Maduros, vão ficar prontos para infectar novas bactérias. E isso ocorre aqui, ó, no final, quando ocorre a lise celular. A lise da bactéria, o que é lise? É a quebra, perfeito? Quebrou-se a célula. Por quê? Porque aqui estão tantos bacteriófagos que aquela célula não aguenta. Ela rompe de tanto bacteriófago que ela está carregando dentro de si. E quando isso ocorre, acabam-se liberando vários e vários novos vírus, partículas virais, perfeito? Isso pode ser tanto utilizado como exemplo o bacteriófago, quanto para o HIV, o vírus da gripe, enfim. Perfeito? Então, desculpe aí os barulhos que vocês podem ter escutado na rua, beleza? O meu ambiente ainda não é totalmente isolado, queria eu, né? Mas enfim, isso daqui, galera, é para ajudar você que está passando por alguma dificuldade em aprender o conteúdo, perfeito? Ou, neste momento que eu gravo um vídeo, nesse momento de pandemia, você não pode ter acesso a aulas presenciais, ou até mesmo o colégio que você está não pode oferecer isso para você, perfeito? Aí você não quer ficar parado? Isso daqui é uma ajuda para você que quer continuar nos seus estudos, por mais que isso daqui não vá valer um certificado para o seu ano letivo, mas enfim, pelo menos você não vai parar os seus estudos. Quando voltar, você volta 100%, a todo vapor, perfeito? Vão ter outras aulas de vírus, beleza? E, caso queira, deixa aqui sua sugestão de aula, sua dúvida, perfeito, lá nos comentários, ok? Se inscreva. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também, só falar no comentário alguma observação que eu corrijo no próximo vídeo, tá? Não dá dislike não, por favor. Lógico. Se você quiser dar dislike, dê. Mas enfim, isso daqui, gente, é com o intuito único de auxiliar vocês, beleza? Nada financeiro, nem nada do tipo, perfeito? Então, compartilhe aí com quem você quiser, com seus amigos, ok? Coloque nos seus status WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Obrigado por ter assistido essa aula. Vou sair da frente, caso você queira bater um print, esqueci de fazer isso antes.
E até a próxima aula, beleza? Onde nós vamos continuar falando sobre vírus, beleza? Quando acabar essa sequência vão ser acho que 2 ou 3 aulas no máximo sobre vírus, vocês podem deixar aí as suas sugestões já nesse vídeo, que assim que eu acabar essa coletânea de aulas de vírus, eu faço a aula que for mais pedida, perfeito? Então, até a próxima aula.